Escuta só o que o pastor Henrique Vieira fala sobre a Bíblia. A menina estava ficando confinada em casa, começando a entrar numa lógica extremamente castradora. E no pano de fundo, uma leitura bíblica cada vez mais constante, cada vez mais diária. A pessoa chegava para mim com cada vez mais angústia, porque ela dizia: eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou lendo, eu estou vendo. Não conseguia aceitar que a filha se entendia como lésbica. E quanto mais lia, mais privava a filha de liberdade, mais asfixiava existencialmente a filha, mais o conflito crescia, e o fundo disso era ler cada vez mais aquele texto. Olha só onde pode chegar. Então, chegou um determinado momento que eu disse assim: segura um pouco a leitura, respira, vê o texto pela lente da sua filha, não a sua filha pela lente do texto. Tem um ser humano, que inclusive é sua filha, que está em sofrimento profundo. Talvez nem seja sobre julgar se é certo ou errado no primeiro momento, seja sobre escutar, acolher, abraçar, colocar-se ao lado, mas a leitura, ou a forma como a leitura estava se intensificando, aumentava a aversão da mãe à própria filha. Vocês entenderam isso? Não é questão de interpretação, é o que está escrito na Bíblia que é nocivo. Porque é impossível você conseguir ler a Bíblia com a ótica de uma outra pessoa. E é por isso que líderes religiosos interpretam segundo a sua própria ótica. E foi por isso que lá na China ela passou a controlar o ambiente onde o texto circula, quem pode interpretá-lo e quais leituras são aceitáveis ou não. O que acontece lá é que o cristianismo só pode operar legalmente através de organizações autorizadas pelo Estado. Essas instituições têm a função de supervisionar líderes religiosos, controlar o conteúdo pregado e impedir interpretações consideradas perigosas. Ou seja, não é qualquer pastor que sobe num púlpito e fala aquilo que ele quer. O governo promove um conceito chamado sinicização, que basicamente significa adaptar as religiões à cultura e aos objetivos do Estado. Isso significa reinterpretar textos religiosos sob valores considerados socialmente estáveis e evitar leituras que incentivam conflito, submissão ou rejeição da autoridade civil, mas principalmente alinhar a religião com princípios coletivos como ordem social, harmonia e desenvolvimento. Além disso, conteúdos religiosos que incentivam desobediência ao Estado, segregação social, violência ou rejeição da ciência e de políticas públicas podem sim ser removidos, proibidos ou penalizados. Isso não vale só para a Bíblia, não. Isso serve para qualquer livro de qualquer religião. E tá certo, a China parte do princípio de que ideias têm consequência prática e religiões historicamente já produziram guerras, segregação, controle de comportamento e resistência a mudanças sociais. Então, o Estado faz uma escolha de não deixar que qualquer narrativa religiosa tenha liberdade total para moldar o comportamento coletivo. A China não impediu e não impede a fé de ninguém. O que ela não permite é que nenhuma estrutura de crença possa competir com o Estado na formação de um comportamento coletivo. E talvez seja exatamente isso que a gente está precisando aqui no Brasil. Desperta. A Aline defende que o cidadão deve ser gado do Estado. O que a Aline diz encerra uma lógica perversa. Ela está dizendo que o Estado chinês exige lealdade absoluta do cidadão. A lealdade do cidadão ao Estado deve estar acima da lealdade religiosa ou mesmo familiar. Isso é uma inversão completa da realidade, pois o Estado existe para servir ao cidadão, mas na China o cidadão é que deve se submeter ao Estado, e existir em função do Estado. O que a Aline prega é uma mentalidade de gado. O Estado deve determinar cada aspecto da vida do cidadão, o que ele deve pensar, falar, e até mesmo como devem ser as doutrinas religiosas, e o cidadão tem que aceitar tudo calado e sem questionar nada. Pregar isso é pregar uma mentalidade de gado, é pregar que o cidadão deve se submeter totalmente aos ditames do Estado. Se a Aline quer viver assim, ela que se mude para a China e vá viver como uma cidadã chinesa obediente e totalmente submissa ao governo chinês. A mentalidade de que o Estado pode fazer o que quiser, e o cidadão deve obedecer sem questionar, é uma mentalidade de gado.
Portanto, o que a Aline está pregando não é o senso crítico, mas uma mentalidade de gado. A China usa como desculpa para o totalitarismo estatal a manutenção da ordem pública. Isso é uma falácia, pois todos os governos totalitários sempre usam nobres ideais como desculpa para dominar a população. Na União Soviética também usaram nobres discursos para justificar o poder, eles diziam que iam trazer a igualdade, mas no fundo o que as elites queriam era dominar a população. Na China, eles usam a manutenção da ordem pública como desculpa para dominar a população. O governo chinês deve respeitar os direitos individuais. O governo da China é tão burro, que eles acham que apenas através do controle do Estado, vão impedir o cristianismo de crescer, mas isso não leva em conta a história do cristianismo, que é uma religião muito resiliente, e que já nasceu na clandestinidade. Na época do Império Romano, os cristãos foram duramente perseguidos, mas mesmo assim o cristianismo cresceu na clandestinidade e acabou se tornando a religião dominante e oficial. Exatamente o mesmo está acontecendo agora na China. O cristianismo clandestino é muito maior do que o cristianismo oficial, e na clandestinidade, o cristianismo está tendo um enorme crescimento. Quanto mais proíbem, mais o cristianismo cresce na clandestinidade. Já deu para perceber que a Aline é uma completa analfabeta política, por isso ela defende que o cidadão deve se submeter totalmente ao Estado, aceitar tudo calado, e abaixar a cabeça diante do autoritarismo do Estado. A Aline tem a mentalidade de gado, e quer que você seja gado também. Desperta,